Hoje estou com o Maurício de Freitas, que é meu colega, meu amigo, e somos, respectivamente, sou presidente aqui no Brasil da Associação Internacional de Institutos de PNL. É uma associação de institutos ao redor do mundo, 90 países já, e nós temos a intenção de promover uma PNL ética, uma PNL sistêmica de última geração, que já vamos entrar neste assunto. Maurício é vice-presidente, escolhido à mão, que identifiquei nele um talento, em primeiro lugar, uma ética, uma responsabilidade. Ele se aproximou de mim para ser assistente de um curso de Master Practitioner em PNL, que já trabalha abordagem sistêmica. Eu pude observar nesses 19 dias no total de interação a dedicação, a ponderação, a ação. E acreditei, e agora depois observei que ele poderia tomar esse lugar. E durante este tempo, por postura dele, eu vejo ele pesquisando cada vez mais. E, no caso, ele se tornou especialista no Brasil, do meu ponto de vista, de dinâmica em espiral, um modelo de evolução de consciência na humanidade, sociedade, organizações e no indivíduo, que ajuda a entender os outros, se relacionar e perceber a si mesmo, autoconhecimento alto nível. Tudo isso é motivo de convidar Maurício para esta série que é nova, PNL e mais alguma coisa. Já foi PNL e filosofia, já foi PNL e psicologia transpessoal, parte do nosso trabalho de PNL de terceira geração, e encontrar afinidades com outros modelos que se harmonizam com a PNL, que tem como pressupostos o mapa não é território, nós criamos mapas que não é território, reconhecemos que criamos esses modelos de mundo. Em segundo lugar, tudo é sistêmico. Desde que a gente consiga harmonizar com isso, a PNL consegue abarcar outros modelos de conhecimento e, às vezes, fazer uma combinação muito nobre de possibilidades para atuarmos com clientes, conosco mesmo, com organizações, tudo mais. Isso, passo de abertura para deixar um espaço para Maurício se apresentar aqui. Muito bem-vindo a todos aqui hoje para perguntar e interagir. Bom, muito obrigado, Arline, pela sua apresentação, foi muito honrosa, agradeço muito. Eu ministro treinamentos na área de formação em desenvolvimento humano, programação neurolinguística, coaching, e eu sigo direitinho os critérios, das nossas associações internacionais, que a Arline é presidente e eu sou vice-presidente, e é muito interessante como as associações internacionais provocam o nosso desenvolvimento, porque a Arline falou sobre a dinâmica da espiral, minha pesquisa, meu estudo veio da onde? Veio dos critérios de quais seriam os conteúdos importantes a serem compartilhados com pessoas que fazem formação em programação neurolinguística, em coaching, estava ali a espiral dinâmica. E na época eu não conhecia, eu falei, bom, então eu preciso começar a me aprofundar, estudar, descobrir onde eu faço um curso a respeito do assunto, porque embora eu já tivesse formação, já estivesse ministrando, inclusive já tinha ministrado practitioner, eu ainda não tinha ministrado Master Practitioner e fazia parte do conteúdo obrigatório. Sim. E aí é bacana para a gente falar sobre isso, né, Arline? Quanto as associações, elas não são apenas um sistema de regulação ética, de boas práticas, mas elas incentivam o Master Trainer, que faz parte da associação, a estar sempre se atualizando. E foi nesse momento que eu me apaixonei completamente pela dinâmica da espiral. Eu acho incrível que ela ainda seja tão pouco conhecida e percebo que ela tem sido interpretada de maneira extremamente distorcida. Aqui, pelo menos no Brasil, a gente vê vários vídeos tal, que as pessoas falam como se fosse uma evolução e que um é melhor que o outro e que as pessoas devem sair de um para chegar no outro, e não é assim que funciona. Então é bacana a gente falar sobre isso porque nos dá a oportunidade de dar uma visão um pouco mais próxima da visão que Chris Coe e Don Beck deixaram para a gente a respeito da espiral dinâmica com base no trabalho do Clare Graves, né? Sim, e pessoal, é interessante que
incentivar é uma ótima palavra, de aprofundar. Nós temos trocas, temos fóruns que discutimos nossas ideias e dinâmica espiral, Spiral Dynamics, é um modelo que eu conheci primeiro com Bernd Isert, saudoso Bernd Isert, muito citado na PNL da terceira geração, que atuava na Alemanha, levou para o mundo inteiro, ele viajou para o Brasil, ele tinha um carinho especial. E por conta do carinho que ele teve, a sua presença no Brasil, muitas pessoas tiveram um contato com uma PNL mais sistêmica. E especificamente essa organização que nós representamos, Maurício e eu, existe uma intenção de atuar no mindset de uma compreensão de respeitar a todos no nível que está, que é completamente necessário passar por esses momentos. Quando uma pessoa vive bem e saudavelmente onde ela está, no seu ponto de progresso de consciência, consegue passar por inteiro, de forma integral, para uma outra fase e vai explorar. Então, Maurício, muitas pessoas no caminho de autodesenvolvimento passam por fases diferentes. E se não entender que se passa bem por uma fase, vai encerrar, está na hora de se interessar por outro assunto na vida, outro meme, outro conjunto de valores. E é certo estar onde está, e nós que representamos a associação, nossa incumbência é abraçar a todos e não se achar melhor porque se situa numa postura, numa maneira de entender o mundo. Então, queremos ter essa gentileza, este bom trato, este respeito e a visão de quanta diversidade do ser humano, cada pessoa caminhando, fazendo o seu melhor possível. Então, o que vocês vão ouvir hoje do Maurício é uma descrição desses vários níveis, para que serve, qual é a intenção positiva de cada nível, qual é a utilidade. Nós acumulamos todos esses níveis, faz parte da nossa história, abranger dentro de nós. Então, não tem uma qualificação aqui de isso é bom, isso é ruim. Não tem uma classificação de personalidade. Isso é falado sobre modelo. Permite entender alguém ao longo de uma história, não é estático. Então, dinâmica. Exatamente. Tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar para as pessoas, antes de falar o que é, de onde surgiu, né? Porque muitos estão ouvindo pela primeira vez. Por que é importante, por que tem valor a gente conhecer mais sobre a dinâmica da espiral? Nós vamos descobrir, através da dinâmica da espiral, por que existem pessoas que têm valores de vida, maneiras de se comportar, se unem a outras pessoas, gostam de alguns tipos de conhecimento, tendem a propagá-los, a fazer com que outros façam parte do seu grupo. A gente vai entender porque existem polarizações entre esses diversos grupos. E também entender qual é o ponto de equilíbrio de cada um desses grupos, na verdade, né? Ou seja, é possível trabalhar com todos os tipos de pessoas. Para uma pessoa que conhece programação neurolinguística ou que trabalha com programação neurolinguística, o respeito ao modelo de mundo que tanto se fala em programação neurolinguística, já que nós percebemos de forma humilde que a nossa percepção da realidade é apenas uma representação interna a respeito do mundo, existe algo que não pode ser resolvido, que é essa distância entre o nosso modelo de mundo, nosso mapa, e este território externo, que é a realidade objetiva, que existe, mas nós não a compreendemos, não a conhecemos totalmente. Porque nós captamos os estímulos externos através dos órgãos dos sentidos e eles trafegam pelas vias aferentes até o encéfalo, e ele tem que criar uma representação desse mundo externo. O cérebro está dentro ali da caixa craniana, que é como uma caixa preta, que não permite ele ter contato nenhum com os exteriores. Então nós construímos nossa percepção da realidade
à medida que interagimos com ela. Esse é um conceito que, na verdade, foi emprestado de Alfred Korzybski, que aparece primeiro, né, no livro Science and Sanity, em 1933, que é muito caro para a programação neurolinguística, muito querido, mas desafiante, porque as pessoas se identificam muito facilmente com aquilo que querem, sentem, pensam, seus conceitos, seus valores, suas crenças. Então, um profissional que trabalha na nossa área precisa de um certo nível de neutralidade, isso é um enorme desafio para a vida. Ou, no mínimo, né, perceber a sua não neutralidade, conseguir deixar um pouquinho do lado de fora ali por um tempo as suas convicções para trabalhar com clientes, os mais diferentes possíveis, sem impor sua percepção de mundo, né? Agora, se eu digo que isso é desafiante, a gente encontra até pessoas que já são treinadores se percebendo, falando, puxa vida, eu ensino isso, mas eu preciso ainda me apropriar mais disso. Nós temos a espiral dinâmica, ou dinâmica da espiral, nos ajudando nesse sentido. Isso é levado por um nível de consciência muito mais alto, nós entendemos de verdade a importância e o porquê existem tantas expressões de vidas diferentes, porque as pessoas ficam tão convictas e porque elas dedicam sua vida inteira a uma determinada causa ligada a cada VMM da espiral dinâmica, que é um conjunto de valores, de práticas, de maneira de viver, né, de escolhas, e como isso é importante para o mundo, né? E a partir daí nós temos respeito, a gente tem um entendimento maior, saímos um pouco dos nossos julgamentos. Porque na espiral dinâmica existem 6 níveis, e esses níveis são níveis em que os indivíduos estão bastante convictos e vivem de acordo com um conjunto de valores e um conjunto de escolhas de vida e tudo. Mas existe um 7º nível que começa a relativizar as suas verdades e valores e começa a conseguir observar os outros níveis, perceber a importância de cada um deles e parar de polarizar-se, de conflitar com os outros níveis, o 7º nível. A partir daí, começam pessoas que conseguem lidar, trabalhar com pessoas completamente diferentes delas, de todos os níveis anteriores. Então, a espiral dinâmica te dá essa chance de ser alguém que consegue de verdade, com um carinho especial, uma atenção especial, entender qual é o papel que aquela pessoa está desempenhando, em que VMM ela atua e que é importante para o mundo, e dar apoio àquela pessoa, sem interferir de uma forma que poderia ser prejudicial para ela, porque em todos os níveis existem pessoas que são admiráveis, profundamente admiráveis, e existem aqueles que entram num desequilíbrio, que é quando eles começam a se polarizar e conflitar com os outros. Então, para a gente entender o porquê, se você pudesse aprender a espiral dinâmica, né, tem uma metáfora num dos livros, no livro do Don Beck e do Chris Cohen, que fala que a gente pode se tornar um mago da espiral. O que significaria isso? Você ser capaz até mesmo de favorecer a união de pessoas de diferentes convicções para trabalharem juntas em prol de um mesmo objetivo. Uma inteligência relacional bem apurada. Então, isso já nos mostra que vale a pena mesmo aprender isso, entender como funciona, e é uma chave, na minha percepção, para isso que está emergindo, esse futuro emergente, com tanta complexidade que surge agora. Conhecer a espiral dinâmica pode ajudar todos nós. Muito interessante que você falou da convicção para relativizar, que a PNL realmente ensina desde o início das nossas aulas, primeiro contato, que mapa não é território, e fala que não tem um mapa melhor que o outro, que tem um mapa de mundo, que tem sabedoria e escolhas. Se uma pessoa está, vou chamar grudada hoje, né? Palavra que vem grudada dentro do modelo de mundo, onde tem convicções, a convicção é um filtro. Cognitivamente funciona com filtro, que para não permitir que informações ao contrário entrem. E aí pode gerar um comportamento de defender as convicções e julgar convicções alheias. Aliás, convicto do nível não é convicção, é o engano do outro. Tipo de coisa que acontece. Exatamente.
Esse é o julgamento básico que a pessoa faz, né? Que é, o outro está, coitado, ignorante, não entende a realidade, né? Sim, se eu pudesse apenas iluminá-lo sobre as minhas convicções. Tem uma frase do Caetano Veloso numa das canções dele, que é: o narciso acha feio aquilo que não é espelho. De certa forma, o indivíduo está tentando transformar o planeta em um monte de clones dele próprio, com a mesma maneira de pensar, de sentir, que de alguma forma ele acredita que seria um lugar melhor para se viver. Tem uma intenção nesse sentido. O mundo não funciona assim, se observar, de homogeneizar o que tem no mundo. Eu acho que os movimentos sobre diversidade têm uma contribuição interessante. Se diversidade não fala diretamente sobre o nosso assunto de hoje, a ideia de que está circulando a ideia de que diversidade é saudável. Sim. Dentro de uma organização em que muito do meu mundo, projetos empresariais, quando uma empresa tem diversidade, consegue conversar com mais pessoas, consegue conversar com mais clientes, mais fornecedores, mais internamente liderados, liderança, e Maurício está aqui hoje para trazer reflexões preciosas sobre como adquirir essa possibilidade de compreender a todos e ser um mago. Isso não é pouco, não, eu sei muito. Pois é. Acho que seria bom a gente começar a falar um pouquinho sobre o que é, né? Como surgiu. Acho que é uma boa ideia, porque deve ter gente que está curioso. Puxa vida, mas eu não tinha ouvido falar antes, o que é isso? Tudo. E é um trabalho muito especial, porque Claire Graves era um psicólogo que era de Nova York, lecionava numa escola ali numa universidade, e ele teve um trabalho de pesquisa que durou mais de 30 anos, quer dizer, não é comum estudos, pesquisas terem um volume de dados tão grande, durarem por tanto tempo, serem feitas com tanta gente, né? E ele pedia para que os alunos de psicologia, ele dava aulas de uma matéria específica em que ele fazia uma comparação e falava das diversas linhas que existiam na psicologia. E os alunos ficavam um pouco confusos, faziam sempre a pergunta para ele: mas qual delas é a melhor? Qual delas é a mais eficaz, né? E ele resolveu fazer um trabalho que depois virou a pesquisa dele, que era pedir para as pessoas fazerem um trabalho escrito, um trabalho de conclusão do semestre, em que elas iam escrever livremente, sem consultar nenhuma teoria psicológica, nada. Ele propõe isso logo no primeiro semestre, do que eles achavam que era um adulto psicologicamente saudável e autorrealizado. O que é um adulto psicologicamente saudável e autorrealizado? E ele foi recebendo quantidades muito grandes dessas redações, desses trabalhos escritos, e foi notando que, de acordo com o que as pessoas pensavam, havia modelos de autorrealização, de adulto psicologicamente saudável, que eram distintos. A primeira distinção que ele percebeu é que tinha pessoas que escreviam sobre alguém que foi capaz de se autoexpressar, que foi capaz de realizar seu potencial, que foi capaz de ter desempenho intelectual, desempenho físico, algo assim, né? Tinha um outro grupo que escrevia sobre alguém que foi capaz de defender outras pessoas, que foi capaz de sacrificar a si mesmo em prol do grupo em que vivia. E ele começou a perceber já que tinha dois grupos. Um grupo que tinha uma referência um pouquinho mais interna e se autorrealizava, né? Os autorrealizadores, e um outro grupo que se doava e que era admirado por esses alunos pelo fato de ter feito sacrifícios em prol de um grupo, em prol de outros. Aí ele começou a perceber já duas visões. Então o estudo dele, na verdade, é sobre a visão que as pessoas têm, sobre o conjunto de valores que são diferentes e que as pessoas têm sobre o que seria um ser humano adulto psicologicamente saudável. O estudo é sobre isso. Ou seja, é uma pesquisa que gerou um resultado muito interessante, mas que não é um resultado sobre, olha, isto é a verdade, não, as pessoas têm esse conjunto de valores, ideias, e acreditam no que é um ser humano psicologicamente saudável dessa maneira. Basicamente,
um estudo social, né? E ele começou a distinguir. Tinha alguns que percebiam, essa pessoa mais autorrealizada era alguém que tinha força física, ou era um atleta, ou era, sabe? O outro já percebia essa pessoa autorrealizada, era alguém que chegou a um patamar de milionário, que realizou obras científicas. Já tinha uma distinção aqui, né, entre duas qualidades, né? Uma que depois, mais tarde, Don Beck e Chris Cohen simplificaram o nome, né, chamaram de vermelho, e a outra chamaram de laranja. Duas expressões de individualidade, pessoas se autorrealizando e tudo, mas de uma maneira um pouco diferente da outra, né? Ele também percebeu que existia um grupo de pessoas que escreveu ali sobre pessoas que foram justas, corretas, que seguiram parâmetros considerados adequados, corretos, retidão moral, dignidade, e aí surgiu a percepção do que seria o azul, né? E aí a pesquisa dele foi ficando muito especial, ele agregou pessoas a essa pesquisa, né? Realmente criou um centro de pesquisa ali, muita gente ajudando ele a lidar com o volume de dados e também com pesquisas antropológicas. Ele começou a descobrir outros grupos que não eram tão numerosos na sociedade, que não seriam naturalmente escritos por alunos de psicologia, expandiu a pesquisa para além disso. A gente precisa dizer uma coisa interessante, que a dinâmica da espiral, o Clare Graves tinha feito um trabalho incrível, que ainda não estava totalmente concluído, ele não lançou um livro dele, ele teve 2 seguidores, né, 2 adeptos que trabalharam junto a ele, continuaram o trabalho dele, o Don Beck e Chris Cohen, mas olha que interessante, a dinâmica da espiral foi aplicada na África do Sul, na época de Mandela, para acabar com o apartheid, e foi bem sucedida. Então, aquele problema enorme de conflitos sociais que eles tinham, era uma coisa muito difícil de resolver, para falar a verdade. Não sei se alguns aqui acompanharam, na televisão era forte demais, não era só um conflito entre uma questão racial entre negros e brancos, mas diversos indivíduos de etnias diferentes, negros, também não se aceitavam de forma alguma e sempre tinha conflitos, muita violência, né? E de repente fizeram esse case super bem sucedido de aplicação da dinâmica em espiral com Mandela, e o apartheid na África do Sul acabou. E o Mandela, inclusive, partiu, né? Faleceu, e continuam até agora os progressos alcançados, independentemente do líder, ou seja, realmente a aplicação foi muito bem sucedida. Veja como nós podemos evitar que haja tantos conflitos entre seres humanos através da dinâmica da espiral. Então, é um case interessante. É um case máximo que eu fui incrível, né? Aí eu consegui ver o museu da prisão do Nelson Mandela, conversei com pessoas lá que tiveram relatos diferentes. Eu fui para Soweto, que é o gueto que na minha infância é uma coisa impensável, então era uma mega mudança. Continua uma mudança, mas isso foi fabuloso. Fiquei curiosa aqui, porque esse é o relato. A leitura que eu fiz foi muito de propósito usar cores em vez de nomes, que nomes já são rótulos e podem levar um julgamento sobre um livro, então simplesmente chamo de cores, azul, verde, vermelho. Eles simplificaram bastante para a gente, porque Clare Graves era um cientista, então os nomes que ele deu eram muito diferentes, né? Até o nome não era espiral dinâmica, né, Arline? Era um modelo emergente. É bacana a gente falar do nome, porque a gente entende melhor, né? Cíclico, de dupla hélice, né? Dos indivíduos biopsicossociais adultos, né? O que acontece? Ele criou algo parecido com aquele diagrama do DNA, sabe? Sim. Com uma dupla hélice. Então, qual é a explicação que ele trouxe para por que alguns conjuntos de valores, práticas de vida, escolhas surgem e governam a vida de um indivíduo?
Então, um determinado conjunto de valores surge quando um conjunto de condições ambientais se impõe sobre aqueles indivíduos. Os valores A surgem quando as condições H aparecem, e aí é uma espiral dinâmica, porque isso pode mudar, e é uma dupla hélice, né? Falando de que isso emerge a partir da relação com o ambiente, ou seja, tem conveniência adaptativa para aqueles que adotam determinado VMM, faz sentido para as experiências de vida, conjuntos de pessoas com quem eles convivem, né, desafios vividos, e está em movimento, porque as condições de vida podem se movimentar. A gente passou agora por um momento de pandemia, ainda está passando, mas logo lá no começo tem algumas pessoas que mudaram na dinâmica da espiral muito rapidamente por causa da condição de vida ter mudado radicalmente. Então é interessante a gente falar disso, né? Só que, é claro, o nome é muito difícil, então já chamam de espiral dinâmica. E aí você vai falar assim, agora, o eixo AH, o eixo BJ é muito complexo, então eles já traduziram para cores. Eles não tiveram uma intenção de cada cor significar algo especificamente, foi uma escolha mais aleatória, mas eles queriam trazer isso, tirar isso de algo hermético, somente do meio científico, e mostrar a aplicabilidade para a vida. Não ficar só uma teoria de entendimento das pessoas e como elas funcionam, mas também ter aplicações. Por isso que eles fizeram isso, simplificou bastante a nossa vida, né? Senão esse papo aqui ia ser mais difícil. Eu vou colar aqui no chat um link, e este link é de nossos presidentes internacionais, que são doutores, são psicólogos clínicos, e fizeram um lindo artigo que você pode depois ler e aprofundar sobre a aplicação da dinâmica em espiral no coaching, que é sobre uma pessoa se desenvolver e da perspectiva de antropologia também. E o primeiro nível vai fazer referência a caçadores e coletores, e vai colocar isso numa perspectiva da humanidade. Harari, que fala sobre Homo sapiens, o livro deles, ele faz retrospectiva. Então, o que eu gostei deste texto? À medida que uma pessoa, uma sociedade começa a desenvolver com equilíbrio, como você falou, e saúde, começa a haver um interesse, um movimento bem natural. Agora que eu me preocupei comigo mesmo e meu sucesso, tem um movimento natural que equilibra. Então, deixa eu pensar na minha conduta, deixa eu checar com outras pessoas como nós queremos nos tratar. E tem um momento que tá muito dogmático, o ser humano começa a pensar de novo naquela referência interna que você falou. Então, no modelo, vemos um pêndulo. Então, exatamente. Ora para o individual, ora vai para o coletivo, mas isso não dura para sempre. Ora de ver o individual de novo, já viu, desenvolveu, evoluiu nisso, ora de ver o coletivo de novo. Inclusive, eles estão dizendo que essa evolução continua, estamos vislumbrando no horizonte novos níveis. O ser humano cresce. Nós temos uma obra, pessoas como Ken Wilber, grande expoente de pensamento, ele está lá na vanguarda, captando, observando a humanidade, e estamos nos preparando. E pandemia, como você fala, Maurício, eu vi pessoas que falam, nada vai mudar com essa pandemia. E pessoas que trabalham com pessoas, psicanalista, psicólogo, eu lembro algumas conversas que falam, ser humano, mesma coisa de sempre. Aí, não sei não, eu estava mais que não sei não, que depende da fatia de pesquisa que faz com... eu acho que nós já tivemos uma mudança, não sei se as coisas vão se reverter ao que era antes, porque a mudança já aconteceu, né? Por exemplo, nós temos o último nível mais conhecido da espiral, que é o turquesa, e durante a pandemia, as pessoas que estão engajadas no VMM turquesa foram mais requisitadas do que nunca, que são aqueles que pensam globalmente, como é que algo precisa ser pensado para todos nós juntos como aldeia global, porque na verdade
são problemas que são comunalidades, pertinentes a todas as nações, e você não pode pensá-los em separado, você tem que ter uma mente um pouquinho mais global para perceber a nossa existência, os desafios, e entender soluções que transcendem os limites das nações. Nós temos, sim, pessoas dedicando sua inteligência a isso no mundo, elas já tinham um trabalho um pouquinho menos aparente para a sociedade, hoje o trabalho delas ficou muito visível e importantíssimo. As nações precisaram todas contar com pessoas e grupos, né, e associações que pensam a nossa existência coletiva planetária e percebem os efeitos que são muito holísticos de quaisquer práticas. E a pandemia fez isso ficar mais importante. Tem gente que não trabalhava com isso, que passou a trabalhar com isso, começou a se engajar nisso, né? Agora, você começou a falar da história, talvez seja bom a gente falar dos diversos níveis da espiral e desse estudo, que foi um estudo histórico, antroposófico, que o Clare Graves fez, relacionando a dinâmica da espiral com as fases de evolução da humanidade, né? Evolução no sentido, entendendo que evolução não significa necessariamente se tornar melhor, mas lidar com algo mais complexo aqui, tá? A dinâmica da espiral, ela cresce em complexidade. Você sai de um nível para lidar com um nível de complexidade maior quando as condições ambientais requisitam de você um maior nível de complexidade mental para lidar com os fatores, tá? Então, a gente tem o primeiro nível, que você até comentou, né, de começando ali com os coletores, caçadores, que estavam cuidando essencialmente só de sobrevivência. Precisavam das necessidades atendidas: sexo, comida, abrigo, proteção contra animais selvagens, e esse primeiro nível foi dado o nome bege, para facilitar, a cor bege. Ele é considerado extinto em termos de escala coletiva, né? Não é algo que toma escala coletiva. Eventualmente você tem grupos entrando nesse nível. Vou dar um exemplo. Imagina um grupo de refugiados que está sofrendo muito no seu país. A gente teve um caso na Síria que a mídia nem mostrou metade do que acontecia ali, que era extremamente difícil, né? E de repente essas pessoas, elas tiveram que peregrinar para tentar sair do seu país. Então você imagina um grupo de pessoas que às vezes já não tem mais seus familiares, um conjunto de solitários errantes, né, que são nômades agora, estão no nomadismo, e que a única preocupação deles é sobreviver. Eles têm que se manter vivos até amanhã. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, até que eles recebem uma acolhida de um outro país, algo assim. Então, esse é um grupo que esporadicamente começou a entrar nesse conjunto de valores sobrevivencialista chamado bege, na dinâmica da espiral. A gente vai encontrar também esse fenômeno temporário e mais individualizado em indivíduos do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa idosa com Alzheimer passa a apenas ocupar-se da sobrevivência. Um bebezinho recém-nascido, ele apenas é sobrevivencialista, ele precisa cuidar da sobrevivência dele. Então, hoje o bege estaria extinto em termos de coletividade. Mesmo que aconteça, como aconteceu aquele terremoto no Haiti, de repente pessoas ficaram sozinhas, toda a família foi perdida. Por um tempo essa pessoa entrou no bege. Em pouquíssimo tempo ela começou a se juntar com outras pessoas, foram para ginásios, receberam ajuda e já foram constituindo um senso de família, um senso tribal. Isso trouxe o próximo VMEM. Então, Maurício, podemos dizer que a pessoa pode ter um estado baseado no bege temporariamente quando as circunstâncias exatamente. Isso, mas se já está extinto, interessante, né? E foi extremamente funcional. A humanidade precisava passar por isso, que estamos aqui sobrevivendo até hoje, precisava desse impulso. Era um momento que, se você for pensar nas condições ambientais que despertaram o bege, de altíssimo desafio, não havia tecnologias suficientes, o homem não dominava a tecnologia da agricultura, havia risco e ameaça constante, você tinha que se esconder de predadores, a noite era terrível. Quando surgiu o domínio da tecnologia do fogo, já melhorou um pouco, e aí você tem ali alguns exemplos que a gente não conhece, dos beges heróis,
que na frente do animal selvagem, com uma tocha de fogo na mão, enfrentou e eram admirados pelos demais. Porque cada VMM tem seus heróis, suas criaturas autorrealizadas, indivíduos adultos, psicologicamente saudáveis, que se realizaram dentro do seu VMM. Como eu disse, coletivamente ele é extinto, mas ainda existe, surge no nosso dia a dia por períodos mais curtos, um pouco mais individualizado. Ou se nós formos pensar talvez na Cracolândia, os indivíduos ali eles ficam somente nas necessidades de sobrevivência e na dependência química da droga, você vai perceber semelhanças com o VMM bege. Pode ser uma regressão ao VMM bege, causado por uma condição que não é necessariamente da sociedade, mas uma condição induzida pela droga. Que também é uma condição externa que afeta o sistema e que aí induz um retorno ao bege, certo? Então a gente tem ali. Aí o que acontece? Bom, na história da humanidade, a gente teve uma coisa incrível que foi a agricultura. As pessoas começam a descobrir que não precisam dizimar uma área, ficar passando fome, sair de forma nômade para tentar procurar comida, morre um monte de gente no meio do caminho, aí finalmente eles acham, eles dizimam novamente uma nova área. Era uma condição muito difícil de se viver. Eles começaram a descobrir maneiras, lidar melhor com as ferramentas, descobrir a agricultura, e de repente isso tornou o ser humano mais gregário, e eles se uniram, formaram famílias, as primeiras famílias do jeito que a gente percebe hoje, que são constituídas, e tinham como se fixar por causa da agricultura, e com o tempo isso foi ficando cada vez melhor. Então as pessoas começaram a se unir em tribos, e a tribo era o lugar protetor, era um lugar quentinho, protetor, uns contavam com os outros. Aquele indivíduo, sabe, aquele único indivíduo, com a tocha na mão, agora eram vários, todos juntos, coordenados. Esse VMM existe, é o chamado roxo, e ele existe, por exemplo, em sociedades tribais primitivas, que a gente encontra na Amazônia, a gente encontra na Polinésia, em vários lugares do planeta ainda existem culturas preservadas, que não tem nem internet, nem contato com nada ainda, e vivem de acordo com o VMM roxo, que é um VMM que ainda percebe a natureza como muito ameaçadora, os animais selvagens, mas tem a nutrição da família. É interessante a gente fazer uma relação, tá? Um pouquinho mais moderna. Uma empresa como quando surge, às vezes surge com um dono que faz um monte de coisas e que ele só quer fazer a empresa pagar as contas e sobreviver até o final daquele mês, né? Mais ou menos assim. Isso seria o bege nas empresas. Uma empresa que é sobrevivencialista no começo. De repente, as coisas começam a melhorar, ele começa a se estruturar um pouquinho melhor, começa a ter clientes e tudo. Então ele começa a contratar pessoas, consegue contratar pessoas. Quem é que ele contrata, em geral? Não são pessoas por competência, por capacidade, não, é amigo, é parente, é conhecido. Me indica alguém, porque tem que ser da minha confiança. É o VMM roxo. Então é tribal, é uma empresa, uma pequena tribo corporativa, que se forma, que vai ter problemas em algum momento, como também essas tribos começaram a ter problemas, em algum momento, porque todo aquele domínio de não ter liberdade, a percepção também de todos aquele misticismo da tribo, porque existe uma característica da natureza ser desafiadora, então tem que apaziguá-la com ritos de apaziguação, só que nem sempre os ritos funcionavam. Começam agora a ter várias tribos um pouco mais próximas e começa a surgir conflito. E de repente as rezas não resolvem quando uma outra tribo vem aqui, invade, isso aqui é tudo que a gente tem. Então o papel do xamã, do pajé na tribo fica um pouco mais fraco, e agora do guerreiro começa a ficar um pouco mais forte. E isso traz essa individualidade, o VMM vermelho. De repente o guerreiro da tribo falava assim, tá, fica aí rezando aí, velhinho pajé, porque eu vou lá resolver, tá? Porque na verdade eu vou resolver. Mais ou menos assim. Então o vermelho surge com essa ideia da força, da capacidade individual, da competição, a lei do mais forte, digamos assim, né? É a figura individual, aquele lorde de guerra, Exatamente. E aí ele funciona bem.
sabe? O vermelho funciona bem, porque ele melhora a vida das pessoas. Porque, de repente, as outras tribos agora começam a ter medo dos nossos campeões, que são fortes, das nossas armas de fogo, e começam a agir de maneira a mostrar sua supremacia. E isso funciona bem, eles vão crescendo, as tribos vão virando impérios, aí surge Império Romano, Império Inca, né? E o que acontece quando essa lei do mais forte é aplicada numa escala maior? Começa a ficar muito desconfortável. Então, sempre que surge um novo VMM, tem a ver com as consequências do anterior. Houve consequências do anterior. Então, quando começa a ficar muito desconfortável essa lei do mais forte, muita injustiça, muita sensação de que pessoas começam a tomar poder individual nas mãos e fazer mau uso desse poder e judiar de outras pessoas, e isso vai machucando essa sociedade, começa a surgir, e não é individualmente, é interessante como os VMMs surgem coletivamente, como novas bandeiras a serem erguidas, né, e pessoas se sacrificam por esses VMMs, às vezes para eles poderem ser iniciados como algo novo na sociedade, né? Então começa a surgir a ideia de que não está correto, tem que ter regras, tem que ter leis, essas pessoas que estão no poder, elas não podem fazer tudo que elas querem, não, né? As pessoas não podem ser judiadas dessa maneira, e aí surge o próximo VMM, que é o azul que é bastante focado no coletivo. Então o pêndulo, como você falou, agora vai para o grupo. Sai do indivíduo, volta para o grupo. E aí surgem as instituições, a burocracia, como a gente conhece, a boa e a má burocracia, né? Surge formas de regularizar o comportamento das pessoas. Surgem as religiões, dando religiões de grande escala, né? Como igrejas que começam a ter um papel enorme nos países, como a Igreja Católica, regulando os atos das pessoas, pensando no sacrifício hoje para você colher um benefício depois, você sacrificar seus interesses pessoais para que o grupo esteja hierarquicamente organizado, que tudo funcione bem. E no começo isso é a maior bênção. Mas depois tem um momento que também fica restritivo, vira um problema, conforme a escala vai crescendo e a complexidade do mundo cresce. Então o nível de complexidade dos problemas que não podem ser resolvidos de maneira tão simples começa a crescer, e aí surge a necessidade de evoluir em complexidade mental para poder lidar com essas condições. Falando de empresa, olha que interessante, então aquele cara estava lá fazendo tudo, multitarefa e sobrevivencialista na empresa dele. Aí ele começa a contratar a família e tudo mais e tal. Daí surge um momento que ele fica um pouco estagnado, porque ele contratou pessoas não por competência, mas pessoas por confiança, proximidade. Né? Não, aqui é uma empresa familiar, a gente só põe amigo dentro. Só que as pessoas não têm, às vezes, capacidade suficiente para deixar essa empresa ficar, né, realmente evoluir, crescer e tudo. E aí começa a surgir problema. Começa a surgir profissionalizar a empresa, o que se fala nessa fase. Exatamente. E aí a próxima fase seria o vermelho. Então é você começar a gerar um pouco de competitividade entre as pessoas, para elas poderem colocar metas e fazerem um pouco melhor o que elas estão fazendo. Para que realmente saia daquela coisa de um monte de gente de boa vontade junto, mas que não sabe muito bem como fazer. Então as pessoas começam a ser mais capacitadas e você põe um pouco de competitividade, surge o vermelho, né? Um indivíduo começa a competir com o outro para resultados melhores. Eu tive um resultado bacana, celebra-se, o outro fica de olho, querendo melhorar e tal. Isso leva a empresa para o vermelho. No vermelho positivo, aqui era no vermelho que o pessoal fala das finanças. Aí, de repente, tem uma hora que isso melhora mesmo, as coisas aumentam os negócios, né, Arline? Só que eles realmente ainda não têm tantas competências. Então, surge o azul, ou seja, é hora de descrever funções da empresa. A gente precisa que as funções sejam descritas, que processos sejam todos descritos, aprimorados, e que algumas vezes pessoas ou sejam capacitadas ou sejam demitidas e substituídas por pessoas que têm competência, porque esse é um momento delicado para a empresa, porque ela começa a crescer, mas não está organizada, a entrega dela ainda é baixa. A entrega, quando ela está no roxo, é baixa por falta de competência, no vermelho começa a aumentar, porque tem uma certa competitividade, as pessoas dão o melhor de si, mas quando começa a crescer o negócio, fica um pouco mais desafiante ainda. Então,
nesse momento, precisa capacitar as pessoas ou contratar pessoas capazes e criar toda a cultura empresarial, que é o Azul, né? O Azul, depois de um tempo, ele não vai funcionar tão bem nem na sociedade, nem na empresa, porque ele fica um pouco restritivo e, novamente, surge aquele ímpeto individual, o pêndulo vai para o individual, né? Então, quando a gente vê o Renascimento, inclusive, e a Revolução Científica, os indivíduos estavam já sentindo que a restrição social que o Azul tinha causado estava impedindo seu desenvolvimento individualizado, suas liberdades. A liberdade, cadê a liberdade, né? E aí começam, inclusive, movimentos de desenvolvimento científico questionando a igreja, questionando as formas de Estado que existiam, né? E tivemos um período extremamente evolutivo, assim, no sentido de a sociedade mudar muito em algumas centenas de anos, né? Graças à evolução científica, graças ao conhecimento, e o foco desse novo VMM, que era o laranja, é crescimento, desenvolvimento, progresso, vamos progredir, né? E as pessoas podem se autorrealizar e se superar, autossuperação, né? Sucesso. E esse é o VMM mais vigente hoje. Ele é o que está mais forte atualmente. Depois, esse VMM evolui, cresce, né? Começa ali na Revolução Científica e antes, né? no Renascimento, mas ele começa a evoluir e ter consequências. Então, o progresso acontece, olha que coisa boa, né? Criamos carros para a gente não ter que se sacrificar tanto, nem utilizar animais para locomoção. Mas quem imaginava que isso ia causar consequências ambientais? Com as emissões, né, do dióxido de carbono. Então começam a surgir várias consequências do progresso. E esse progresso também se aproxima um pouco do vermelho, né, porque é um novo movimento individualista, ele gera desigualdade. Porque não é todo mundo que desfruta, né? Temos coisas incríveis, mas é para poucos, somente privilegiados, coisas desse tipo. Então começa a surgir o novo VMM, que é o verde, em que as pessoas começam a perceber as consequências negativas causadas pelo progresso, pelo crescimento desenfreado, e começam a falar que, opa, nós precisamos de humanização, nós precisamos que todos tenham direitos, que todos sejam vistos como iguais. Então volta aquele movimento agora para o grupo, para o todo, né? Que é o VMM verde. Agora com uma bandeira ecológica, com a questão de valorizar as pessoas, de igualdades, da luta por direitos, das minorias. Um VMM muito importante começa a surgir na metade do século passado, né? Já em 1950 começam a ter alguns movimentos, aumenta na década de 60, aí tem o movimento da contracultura nos Estados Unidos, que foi muito forte, né? Por causa da paz e de não haver guerras, e o movimento hippie, tudo isso tem muito a ver com o VMM verde. Se a gente trouxer para as organizações, né, depois que eles já organizaram e agora tem processos e tudo mais, tem uma hora que eles têm que aumentar o crescimento, o progresso, começa aquela coisa do sucesso da empresa. É um momento bacana, a empresa cresce pra caramba. Como eles fazem isso? Aumentando a eficiência, tornando eficaz cada um daqueles processos, mais eficaz, na verdade, eficiente, cada um daqueles processos, tentando se superar, apresentando algo novo. Entrando tecnologia, automação, a empresa faz assim, né? Porque entrou o VMM laranja que gera isso, né? Tem tecnologia, tem ciência, tem tudo isso envolvido, né? Aí, num dado momento, as relações humanas ali começam a ficar de lado, cada departamento faz suas metas, nem sempre conversa bem com os outros, e os problemas da empresa começam a ser problemas de comportamento humano, e percebem que a falta de humanismo dentro da empresa está causando problema. Então começa a se falar de empresas mais humanas, liderança horizontal, né? Trabalhar equipes, e começa um processo de humanizar as empresas no VMM verde. Bom, esses são os 6. A gente falou dos 6. Muito bom. Que são os primeiros. Aí depois começam os magos da espiral, né? Aí começa
Onde está assistindo hoje, se está acompanhando hoje, você ouviu todas essas coisas, facilmente você vai querer rever para captar mais informação dentro do que Maurício está passando hoje. E lembre que o link que você está usando para assistir é o link para retransmissão e você pode compartilhar. O que diz aqui, Rodolfo entrou muito interessante. O Tony Robbins apresenta isso e chama de níveis de consciência, inclusive menciona o Claire Graves. Feliz com a riqueza da sua explicação, Maurício. Como sempre, gratidão. Gratidão, Rodolfo. E nós temos sei que nós estamos encerrando aqui para dar um vislumbre do que podemos ter nesse nível de relativização. Por onde nós vamos agora, nessa nova camada? Se chama outra camada, 6 níveis, agora, pum, podemos ir para uma camada. Eu tenho até um tempinho extra comparado ao que a gente ia fazer, de repente, se a gente precisar, a gente alonga um tiquinho aqui, né? Para poder falar desses níveis, que eu acho que você que está assistindo deve estar extremamente curiosa para saber. O que acontece? Num dado momento, esses VMMs todos, eles não morrem, entende? A gente fala que o bege ficou extinto. Os demais, quando nasce um, se mantém um pouco das características do anterior e do outro e do outro. Todos nós, não temos um desses VMMs, né? A gente tem características dos diversos, a gente tem grupos, às vezes, que nós nos relacionamos com eles, que mantêm umas características mais próximas de um VMM, outros grupos de outro. Nós temos a cultura de valores e forma de viver tal de diversos deles, e um pouco mais de predominância, geralmente, de um deles. Tá? Ou seja, tem uma certa complexidade aqui. Não é assim, esse grupo é totalmente azul, essas pessoas são totalmente vermelhas. Não existe isso. Existe uma certa diversidade nesse sentido. De todos os níveis que eu falei, tem pessoas que são referências, são iluminadíssimas. Você vai encontrar atletas extremamente admirados, como o Usain Bolt, por exemplo, que é um representante do vermelho hoje. Através do esporte, da superação de si mesmo, ser um campeão. Alguém extremamente admirável, que influenciou positivamente muitos grupos, né? Por ter vencido a si mesmo. A gente vai encontrar em todos os níveis alguém que é um representante admirável, né? No roxo, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no Brasil, a tão falada mãe menininha do Gantuá, que era uma mãe de santo, ou seja, era praticamente um pajé moderno, né? Um xamã moderno. Nós vamos encontrar, então, pessoas admiráveis em todos os níveis. Só que também começam a surgir disfuncionalidades no mundo moderno quando a globalização aumenta, quando o contato aumenta entre as nações, e vários VMMs se percebem em conflito, porque a gente tem até alguns lugares do planeta regidos atualmente por uma maioria de um VMM diferente do que rege o outro. E eles se criticam e tudo mais. Então, começam a surgir pessoas que olham de fora, eles vêm desse verde, eles vieram de uma perspectiva verde, de perceber a necessidade de humanizar e tal, mas eles percebem no verde, o verde começa a ficar desconfortável, porque o verde quer que todos sejam considerados, todas as opiniões sejam ouvidas, né? A parte humana é muito importante, mas, por exemplo, no caso das empresas, quando o verde começa a ser aplicado, diminui um pouco a eficiência, né, que era antes. As pessoas começam a colocar os relacionamentos em primeiro lugar, mas aí deixam um pouquinho de lado os processos, as tarefas como eram executadas, e colocam a convivência, o fazer junto, o criar junto em primeiro lugar. Vai para um desequilíbrio, vai para um extremo, né? E aí começa a surgir um grupo de pessoas que percebe a ineficácia, né? E começa a sair um pouco disso, se descolar. Só que esse grupo passa pela primeira vez pelo seguinte fenômeno. Esse grupo percebe que não adianta achar que os outros estão errados e que ele está certo, porque ele percebe o valor de cada um, ele percebe como tudo isso é importante. Falando ali da empresa, né? Continua sendo importante estimular as pessoas a uma certa competitividade para que elas possam dinamizar a performance. Continua sendo importante ter processos bem descritos e garantir eficácia. Continua sendo importante crescimento, progresso, automação. Continua sendo importante
que a empresa, a organização seja humana. Só que esse indivíduo que está olhando tudo isso de fora, ele percebe que existem desequilíbrios entre os diversos VMMs, surgem conflitos, zonas quentes, que são chamadas pelo Don Beck e Chris Cohen, que são pontos de contato onde podem surgir conflitos, dificuldades de convivência. Ele percebe a importância de cada um, percebe como não dá para existir a vida, o planeta, sem que esses VMMs resolvam questões, porque as pessoas têm condições de vida muito diferentes que trazem um VMM diferente. Não é todo mundo igual, todos vivem vidas diferentes, então cada VMM ainda faz sentido, certo? E ele começa, nesse novo nível, que é o amarelo, a ter uma visão mais sistêmica de como essa interação poderia acontecer, começa a focar um pouquinho mais no que funciona, né, no que é eficaz, e menos em se sentir muito convicto de valores, começa a tentar conversar a linguagem dos outros, começa a tentar ajudar os outros a colaborar, a agirem em conjunto. Começa a entender a complexidade dos problemas, ter uma percepção um pouquinho mais sistêmica, né, e percebe que as soluções verdes às vezes não vão resolver completamente, mas também aquela solução amarela vai dar uma série de consequências futuras, aquela solução do azul é um pouco rasa para o nível de complexidade do problema. Então ele começa a perceber como é importante aumentar o nível de complexidade para conseguir orquestrar as pessoas que estão engajadas em cada VMM. Certo? Perfeito. Isso tem muito a ver com o nosso trabalho, com o que nós fazemos, né, Arline? Tem muito a ver com o nosso mindset. Mindset, né, de conseguir perceber. Pergunta do Walter Cambuim, como usar a dinâmica espiral na prática nas organizações? Maurício já está falando desse conflito e tudo. Não sei se você tem dica de bibliografia. Você gosta de Barrett? Tem. Barrett, você gosta disso? Nós temos sim. E eu posso até falar um case rápido interessante, que é bem recente. Eu estava fazendo um trabalho individual, um trabalho de coaching com uma pessoa que é sócio proprietário de uma empresa. E essa empresa começou, como todas as empresas, começam sócios ali, sendo multitarefa, fazendo de tudo um pouco para a sobrevivência. A empresa foi crescendo, aí eles foram contratando pessoas de confiança, tem gente da família, tem amigo, tem o que foi indicado, tem que ter uma indicação, coisas desse tipo. E a empresa chegou num determinado momento que ela teve até oportunidades que eram surpreendentes, cresceu mesmo, né? Começou a ter oportunidades internacionais e tudo. Só que ele estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo e fez um processo de coaching comigo. Ele queria refletir sobre o que estava acontecendo, ele tinha um papel forte ali na empresa, junto com os sócios, ele queria fazer uma mudança. O que aconteceu? Eu identifiquei claramente que a empresa dele estava ainda num VMM roxo, né? E aí, fazendo perguntas, isso veio. Então, como que você pode ajudar, Walter? Você pode fazer perguntas específicas para perceber em que fase da dinâmica espiral está tendo uma predominância. Tá? Por exemplo, eu perguntei para ele qual era o problema maior hoje de delegar tarefas, porque ele reclamava dificuldade de delegar tarefas. Ele falou, baixa competência das pessoas, são pessoas que são de confiança, que a gente gosta, mas que não são necessariamente preparadas. Opa, primeiro indicador de que estamos no roxo, né? Perguntei, e como é que é a descrição dos processos que essas pessoas seguem, as funções delas, está bem feitinho? Não, a gente não tem descrição ainda de processos, nada disso. Então eu comecei a perguntar para ele o que ajudaria de verdade a fazer trazer uma solução, porque ele estava me dizendo o seguinte, estou em fase de transição de VMM roxo, ele não sabia disso, mas estou em fase de transição de VMM roxo para vermelho, talvez tendo que acelerar para o azul, por causa das oportunidades que surgiram, né? Que a princípio tem uma etapa por etapa, mas às vezes as oportunidades podem acelerar esse desenvolvimento. Então ele estava me dizendo isso, eu estou numa fase de transição, está difícil isso, não está fácil fazer a transição, porque eu sempre trabalhei daquela maneira, porque eu sempre vi daquela maneira, porque eu sempre valorizei agora, é um terreno novo para mim, sabe? Então quando eu comecei a perguntar o que resolveria, ele falou, talvez contratar pessoas realmente competentes para estarem em cada cargo. E perguntei, e isto é
realístico agora? É viável? Ele disse, não. Eu falei, então o que realmente é viável, realístico agora? Talvez eu teria que estimular essas pessoas para que elas possam melhorar a capacidade delas de trabalho. Então, ele mesmo foi trazendo soluções da espiral dinâmica. Eu fui monitorando porque eu estava entendendo onde estávamos. Então, a espiral dinâmica ajuda você a saber onde você está com o cliente, em que terreno você está mexendo. O que aconteceu? Ele começou mesmo a fazer essas mudanças, né? E começou já também a contratou uma consultoria para fazer as descrições de cada função, processos. Depois, mais para frente, ele pretendia fazer, eu não sei agora como está, mas ele pretendia fazer uma melhoria desses processos, e ele estava entrando numa fase, já tinha acrescentado o vermelho, estava entrando numa fase azul, já tinha diminuído a quantidade de trabalho excessivo, tinha se tornado muito hábil em delegar funções e tarefas, treinando de verdade as pessoas e colocando um pouquinho de pressão, competitividade para que eles pudessem crescer e sair daquela coisa só de ser pessoas bem intencionadas. Então ele aumentou o vermelho, excitou as pessoas através da competitividade, de prêmios e tudo mais. Depois ele começou a implementar o azul, e eu imagino agora que ele está numa cultura azul, porque para sobreviver dentro do que ele estava fazendo, com todas aquelas oportunidades até internacionais, se ele não tiver toda essa organização, processos, pessoas preenchendo relatórios, indo lá no sistema, preenchendo o sistema, que é um pouquinho mais burocrático, mas te dá controle da organização, se ele não tivesse isso, ele teria grandes problemas ao vender. Porque ele venderia e depois a entrega ficaria extremamente prejudicada. Então, no roxo, a entrega é prejudicada por falta de competência das pessoas. No vermelho, melhora a entrega, porque existe competição entre eles mesmos gostam, porque eles progridem, eles ficam animados, né? Mas quando chega no azul, se não tiver o azul e cresce muito, as pessoas que ainda estão no VMM vermelho não têm competência suficiente. O azul deixa que a entrega fique padronizada, então é a hora que a empresa usa branding, é a hora que a empresa cria padronização de produto, porque senão o mercado vai marcar ela como uma empresa que não serve, que não atende aos requisitos de qualidade. Então espero ter ajudado, Walter. Legal. Aqui tem a Jefferson, que é parceiro do nosso canal Tribo do Que Agora, que baita conhecimento você está compartilhando, vai me ajudar no ramo que atuo hoje, onde acelera os startups e negócios. E Maurício, essa história que você conta agora reflete muito o papel do líder, em ele ter essa habilidade de observar a sua própria empresa e as pessoas, olhar para a intenção positiva dele, o que ele fez na formação, na história da empresa, para que possa progredir para outro nível. Fora isso, Arline, você falou algo muito importante, porque o líder, ele vai lidar com pessoas, assim, uma empresa agrega pessoas que não se agregariam naturalmente, tá? Essa é uma característica. Então, você junta ali pessoas que elas não se uniriam e elas são de VMMs muito diferentes. Então, liderar a diversidade humana torna importante entender a dinâmica da espiral. Então, acho que todos os líderes precisariam aprender mesmo, sabe? Fazer curso de dinâmica da espiral para entender como lidar com a diversidade de opiniões, valores, crenças. Isso preveniria uma série de conflitos e atritos que surgem na organização. Então, você falou algo muito certo, que é a questão do papel do líder, né? Que ele tem esse papel e tem, às vezes, o papel de se reinventar. Tem, inclusive, um livro chamado Reinventing Organizations, mas eu não me lembro o autor agora, mas perguntaram sobre o livro, né, Arlene? Então, é uma literatura muito boa, falando de como levar uma empresa para um espectro um pouco mais amarelo, né? Quando o Jefferson falou de startups, as startups usam tecnologia e querem escala. Escala envolve, muitas vezes, uma escala mundial, ou no mínimo dentro de um país diverso, por exemplo, como o Brasil, uma empresa tem que ganhar escala nesse contexto todo. Para isso, você tem que ter uma inteligência global, uma inteligência que transcende um pouco o seu territorialismo e perceber como conversar com culturas completamente diferentes. Uma empresa inteligente, ela se posiciona diferente de acordo com a cultura, o país que ela está, ela consegue estabelecer diálogos.
Então a dinâmica da espiral ajuda muito nesse sentido. Veja bem, na Índia, eu estive na Índia muitos anos atrás. Na Índia tem o McDonald's. Você chega no McDonald's, os lanches não são o sabor dos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque existe um tipo de conjunto de temperos chamado masala, que é muito querido pelos indianos, e o paladar para eles dessas outras coisas que a gente come é muito sem gosto, sem sabor. Eles têm não sei quantas pimentas, tal. Todos os lanches do McDonald's, todos, têm esse sabor dessa masala. Aí o que aconteceu? O McDonald's está sendo bem aceito na Índia. Por quê? Porque eles tiveram essa flexibilidade de perceber, ao invés de querer impor o jeito deles de fazer, eles se flexibilizaram em relação ao cliente. E esse cliente diverso, em um entendimento da espiral, ajuda você a lidar com esse cliente diverso, né, Arlene? Então, acho que é bem legal para o Jefferson conhecer mais sobre espiral dinâmica. E fala de muito do que você falou, no meu entender, minha experiência, tem a ver com dores de crescimento. O que uma empresa, uma pessoa vai encarar de desafio indo de um nível para o outro. Que os sistemas, processos, né? Para alguém que está super no vermelho, querendo progresso, isso vai atrapalhar. Não é nada fácil, né? Esse papo, né? Esse papo sobre pessoas e tudo está interferindo. E me parece que numa mesma organização, diretorias diferentes têm memes diferentes. Sim, com certeza. Inclusive, assim, você falou da questão da dor da mudança. Frequentemente, por uma mudança acontecer numa organização, uma mudança de VMM, se não estiver muito desconfortável e não forem percebidas as consequências, porque funcionou por um tempo, o VMM anterior, mas agora começou a trazer consequências, tem problemas, tem uma série de problemas sendo detectados. Se isso não está consciente, a mudança não acontece, mas se começa a ficar consciente, não tá bom, desse jeito não tá bom. Então, a dor de ficar como está acaba ficando maior do que a dor de mudar. Mas a dor de mudar existe. Por quê? Porque não é fácil construir novos hábitos, se reinventar. A gente tem resistências a fazer isso, tem um gasto maior de energia, de atenção. A construção de um hábito leva tempo, repetição. Né? Então é verdade, isso acontece. E você falou de setores, né? Diferentes e tudo. E sim, isso vai acabar acontecendo. Né? Por exemplo, um RH é bem importante que o VMM verde flua melhor nessas mentes, porque eles vão humanizar um pouco a empresa, né? Pensando que não seja somente um departamento pessoal, mas sim, de verdade, uma área de recursos humanos, uma área que talvez dê treinamento corporativo e que vai ajudar as pessoas a humanizarem suas funções ali. Enquanto que uma área como a área financeira, ela precisa de um VMM azul extremamente regulado como um reloginho. Se os processos não estiverem todos funcionando como um relógio, problemas graves podem surgir na empresa. E é claro que vendas, esse pessoal tem que ser mais laranja, porque senão eles não vão para o progresso, querer mais e achar que o céu é o limite, alguma coisa desse tipo. Sim. Isso tudo tem que ser coordenado e a empresa precisa de alguma forma atender bem aos diversos VMMs, senão as pessoas sempre desmotivam. Quando uma empresa tem uma tendência muito forte a atender um VMM só, acaba lidando mal com essa diversidade que existe na organização. Que nós criamos treinamentos diferentes para memes diferentes. Nós sabemos que isso não vai fazer. Legal, fala mais disso, Arlene, porque isso é muito interessante, essas microculturas. Um treinamento para uma área de vendas é diferente de um treinamento para business partners. Completamente. E quando tem uma diretoria inteira, vários vice-presidentes de áreas diferentes, que delícia de coordenação de pontos de vista. Sim. Então, você falou, é bem importante, a gente começa a falar também da importância do conhecimento da espiral dinâmica para trainers, para treinadores. O treinador que não sabe aplica um treinamento com uma característica parecida para dois grupos que são diferentes, e ele fala, não sei porque aquele grupo eles não reagiram bem. Não, foi você o problema, você não flexibilizou o seu treinamento para atender aquele grupo. Não, que penso que é público resistente, né? É público resistente, vai falar isso. Que nós falamos como
quando treinamos treinadores, nós gostamos de citar, não é Milton Erickson, no nível individual, falei que não tem terapeutas, não tem pacientes não tem pacientes resistentes, só tem terapeutas inflexíveis. É a mesma coisa com comunicadores, é uma comunicadora. Então, um treinador, um consultor, não tem empresa resistente, não tem gerentes resistentes, não tem colaboradores resistentes. Eles estão onde estão, na sua perspectiva, e nosso trabalho é de fazer rapport com aquele nível, inclusive de pensamento. Então, rapport, empatia vai pelo sentimento. O rapport vai comunicar no nível que o público está precisando para que faça sentido. Então, exatamente. Isso é um estudo, é um mapeamento que nós fazemos de saber como abordar a organização. Você trouxe mais uma coisa super importante, que é como a dinâmica da espiral pode nos ajudar a fazer melhor rapport e conexão com as pessoas, por mais diferentes que elas sejam de nós, né? Agora, uma coisa que é importante, talvez, para as pessoas que estão interessadas saber, é que nós que vamos atuar nesses ambientes que lidam com complexidade, relacionamentos humanos, que são sistemas, muitas vezes nós viemos de fora e a gente não pode trazer a defesa de uma bandeira de um VMM. Uhum. Eu não posso, eu vou fazer a cabeça deles para essa empresa ficar uma empresa mais verde, ou mais laranja, ou mais azul. Não. Nós somos o elemento neutro que percebe a complexidade, que operacionaliza ferramentas de maneira às vezes até lúdica para ajudá-los a orquestrar essas diversas forças que eles têm da melhor maneira possível. Então a pessoa que está no amarelo, fazendo esse papel no VMM amarelo, ela precisa ser capaz de lidar com os conteúdos do modelo de mundo do outro sem interferir, mexendo mais na estrutura, cuidando para que a estrutura esteja saudável e que se mantenham as idiosincrasias, as coisas que são daqueles indivíduos ali, sabe? Sim. Eu gostei, uma vez que eu fiz uma imersão, 10 dias de comunicação não violenta, foi um comentário que mudou minha vida como consultora, que o facilitador falou que quando você pensa, essa organização está doente, né? Tem que mudar este mindset, isso é uma abordagem violenta. Violenta? E às vezes eu penso, eu lembro de coisas que eu aprendi com Bernd Iser sobre sistemas. Ele falava, tinha uma restrição sistêmica, significa que não tem permissão. E eu, como consultora, às vezes percebo isso também. Não adianta insistir, às vezes não dá acesso a uma abordagem, uma maneira. Você vai trabalhar com aquilo que tem permissão de trabalhar, pela cultura dinâmica da organização. Então, em vez de bater de frente tentando derrubar resistências, precisamos pensar o que podemos deixar aqui de recursos, porque o papel da organização. Sim. Você sabe que a gente poderia dizer para as pessoas que talvez ainda não conectaram isso, que a programação neurolinguística é um método de intervenção não violenta, basicamente. A gente vem da modelagem, por exemplo, do trabalho de Milton Erickson, que a gente poderia dizer que é um trabalho de hipnose naturalista e não de intervenção não violenta, que respeita a maneira de pensar, o modelo de mundo, as relações internas e externas do indivíduo. Porque você pode causar desequilíbrio quando faz uma mudança indevida, né? Então, você que atua com PNL, você se desveste de intencionalidade, de intervir, e na verdade você serve de forma não violenta aos propósitos do indivíduo, ao que ele diz que quer. Por isso que a gente formula sempre meta. Qual a sua meta? O que você realmente quer? Ajuda a pessoa a avaliar realmente se sua meta é adequada, apropriada para ela, mas a gente não interfere. Tá? Agora, a gente falou do amarelo, e aí o turquesa eu citei lá no início, né? Quem são as pessoas que hoje trabalham com turquesa? Pessoas que trabalham, por exemplo, com desenvolvimento humano, programação neurolinguística, são as pessoas que hoje estão engajadas nisso? Provavelmente não. Pode ser que existam aplicações já, eu não sei exatamente quais seriam,
Eu adoraria intervir nisso, inclusive, fazer parte disso. As pessoas que estão trabalhando com essas ideias do VMM turquesa, de tribo coletiva, né, tribo global, elas retornam um pouquinho, como se fosse uma segunda onda do VMM bege sobrevivencialista, só que agora não individualizado, mas coletivo. Então, no amarelo, a gente teve um pêndulo voltando para a individualidade. O indivíduo vai lá, não tem muita paciência, às vezes, para trabalhar em equipe, percebeu a dificuldade, vai lá, operacionaliza sozinho algumas coisas, né? Esse é um problema do VMM amarelo. Então, o VMM amarelo começa a ter um pouco menos de disponibilidade de trabalhar em conjunto, ele tem uma visão mais complexa, mas a eficiência dele em lidar com problemas maiores, por causa da sua dificuldade de cooperar e ter paciência do trabalho em grupo, que é um pouco mais lento, vai se tornando limitante para lidar com problemas maiores, as comunalidades, aqueles problemas que às vezes são mais amplos. Então, hoje, quem são os turquesas? Os turquesas são aqueles que estão engajados em resolver problemas da coletividade humana como um todo. Pensando, ele pode estar até atuando no país dele, mas ele está pensando nas inter-relações globais relacionadas ao assunto. Então pode ser um astrofísico que hoje está mapeando como nós poderíamos resolver o risco de uma colisão de um asteroide com o planeta Terra extinguindo a nossa humanidade. Pode ser pessoas pensando na possibilidade de tornar planetas como Marte povoáveis, pessoas engajadas em resolver a pandemia e pensando futuras possibilidades de pandemia, pessoas que já estavam pensando sobre pandemias muito antes, mapeando isso, avisando governos a respeito de que o novo risco seria possivelmente uma pandemia. Pessoas que trabalham na ONU, Organização das Nações Unidas, pensando nos problemas coletivos, como resolvê-los, eles precisam de um nível de complexidade muito maior. Então vamos lá, o que é a evolução na espiral? É o aumento da complexidade para você poder lidar com problemas de alta complexidade. Então, com esse mundo VUCA, né, que nós temos, que agora está sendo chamado de VUCA+, né, porque já foi um pouco além, né, em que as coisas mudam continuamente, em que existe muita ambiguidade, você não consegue fazer leituras do que significa, às vezes, uma coisa. E você tem ali uma complexidade maior dos problemas, aquelas soluções às vezes bem simples, que as pessoas falam, por mim teria que resolver isso, para mim, olha, esse governo tinha que fazer tal coisa. São simplistas demais para lidar com algumas dessas questões. Então, algumas pessoas evoluíram em complexidade mental para ser capazes, para dar conta de pensar assuntos que poderiam parecer insolúveis para os VMMs anteriores, até mesmo para o amarelo. Sim. O amarelo não chegaria nesse nível de complexidade para entender algo que é mais do que só sistêmico, se tornou holístico. Um holos, uma totalidade que tem inter-relação e interdependência, que se afeta mutuamente. Né? Falando nisso, Maurício, a ONU está lançando periodicamente listas de competências do futuro. E a lista que existe agora, para 2025, tem agrupamentos. E um dos agrupamentos é resolução de problemas. E eles estão falando que a competência cognitiva necessária para ir para o futuro é resolução de problemas complexos. Com certeza. Área autoconhecimento, se conhecer. Tem de lidar bem com inovação e tecnologia. Cada mudança, você citou, demanda do cérebro. Se consegue se acomodar numa zona de conforto, você usa menos energia cerebral. Quando tem mudanças, essa dor que necessita, que vai ser a dor das consequências geradas ou vai ser a dor de acordar o cérebro para lidar com mais incerteza? Porque na incerteza, pelo menos eu conheço minhas estratégias de lidar com incerteza que estão surgindo. Agora, estar num contexto incerto e ir para outro nível, onde eu não tenho ideia de como será, isso é muito temeroso. Então, tem uma grande competência de trabalhar, aprender muito profundo, que permite que a pessoa atravesse tudo isso
protagonizando. E é isso que eu estou chamando desse que me interessa muito ultimamente. Ontem eu estava falando mesmo, é o destemor. Né? Como eu encaro isso com destemor. Ter uma capacidade de adaptação, conseguir lidar mais facilmente com a incerteza, né? A gente percebe que os VMMs amarelo e turquesa, eles tiveram que fazer as pazes com as dúvidas, com a incerteza. Você vai encontrar, então, pessoas que são mais capazes de lidar com problemas complexos, menos convictas das soluções, testando, averiguando, aceitando que o erro é apenas um indicativo, um feedback para fazer diferente, né? Porque você precisa aumentar o seu conforto de lidar com o não saber, para poder gerenciar problemas com alto nível de complexidade. A gente tem no amarelo, né, uma capacidade grande já de se desapegar de convicções, ficar mais relativista e conseguir trabalhar com pessoas que têm convicções diferentes da dele. E a gente tem no turquesa a volta para essa ideia grupal de aldeia coletiva, né, em que todos que estão envolvidos atualmente no turquesa é porque estão lidando com as condições, eles lidam com as condições que despertaram a turquesa, ou seja, eles estão lidando com esses temas que são temas planetários. Então você vai ver a OMS trabalhando com essa consciência de, poxa, como é que a gente consegue falar uma língua que todas essas pessoas entendam? A gente tem o World Economic Forum fazendo previsões de futuro e falando das competências de futuro. Todo mundo que está engajado em futuro não está preso ao âmbito somente de uma localização, de uma nação. Então, uma das características do turquesa é que ele pensa globalmente e não localmente. Tá? Então, quando você tem alguém que trabalha, está engajado, está lidando com condições que são globais, essa pessoa provavelmente teve que desenvolver o VMM turquesa. Se você não lida com isso, você pode namorar o turquesa, achar... Eu já vi muita gente falar assim, eu sou turquesa, uma coisa de vaidade e tal. Mas assim, se você não se ocupa disso, é só conversa de bar turquesa que você tem de vez em quando, na verdade não é esse o VMM que está regendo você, né? O VMM que te rege é aquele com o qual você lida com as condições diárias de sobrevivência sua e de seu grupo. Okay? É bem prático a instalação de VMMs no nosso dia a dia, na nossa vida. Não é uma coisa só teorizante, não. Tá? Não é observação de comportamento, que as pessoas professem valores, muitas vezes. Porque ninguém acreditar que esses são seus valores, mas onde está os comportamentos no dia a dia? Isso que você falou é muito importante, entender que as pessoas processam os valores, mas os comportamentos é que revelam que valores estão operantes de verdade, né? Eles aparecem, né, os valores, eles geram motivação para a ação, aparecem no comportamento. São as evidências, porque se tiver uma experiência emocional, sem um valor, a pessoa consegue gerir isso até que vire comportamento. É uma constatação interessante sobre nossos níveis neurológicos de PNL, que tem tudo alinhado numa pirâmide, né? Que tem ambiente, comportamento, capacidades, valores e crenças. Só que tem uma conexão direta entre crenças e valores e comportamento. Sim. Comportamento revela, numa boa, quais são os valores. E aí isso vai além de um questionário. Muitas vezes a pessoa está completamente inconsciente de uma crença dela, mas a reação físico-emocional, o comportamento, a reação interna também, revela que tem lá uma crença. Tem cheiro de crença graças a isso. Aí, né? Tem mais ainda dos assuntos. Pô, Maurício, se bota a gente para falar, a gente não quer parar, precisamos parar. Temos que repetir mais vezes. Quando a pessoa tem um autoconceito, eu sou assim, ela pode ter comportamentos fora do seu autoconceito, só que seu cérebro deleta isso. Vira ponto cego. Isso é ponto cego. Então, precisamos de conviver, desse nível de observação da neutralidade é interessante. Anos atrás, eu participava de uma ONG que chamávamos Rede de Educação e Expressão do Valor, e falávamos como premissa: ser humano é naturalmente incoerente.
Eu achava, que legal, né? Não, coerência, queremos coerência, né? Tipo, esquece, ser humano é naturalmente incoerente. Por quê? Porque tem um cérebro humano. Então, se nós temos um autoconceito, eu sou assim, eu sou este nível, ao declarar isso, nós fechamos nossa percepção para o sistema de feedback, para saber se é diferente. Ô, Sula, vai ficar gravada, porque a gente está aqui falando coisas que pode retornar nesse mesmo link. Você que nos encontrou aqui, guarde este link, vai ficar no canal do YouTube do Instituto Arlene Davis. Pode encontrar, aliás, da minha parte, vamos ver se Maurício acha a mesma coisa. Fico muito grata pelo compartilhamento desse link, que eu acho que tem a ver com o nosso propósito no mundo. Eu acho que pode ajudar muitas pessoas, né, Arlene? Com certeza pode ajudar muita gente. Quanto mais o conhecimento for propagado, melhor. Sim. Essa é a ideia de que muitas vezes a PNL talvez seja percebido por pessoas na ideia do que é PNL, no meme, né? Algumas cores, e a depender da abordagem, o que é utilizado com valor do trabalho, a PNL pode atuar nesses altos níveis. Isso que é o propósito da organização internacional que representamos. Isso é bem explícito. Procuramos atuar, vibrar na consciência. Não, o ser humano é naturalmente incoerente. Então, cada um dá uma escorregada em qualquer momento, mas é consciente disso. Ok, aconteceu, acolhimento. Então, estamos procurando nesse diálogo entre nós ter cooperação, ter consciência, despertar a atenção, que quando nos níveis de aprendizagem, quando desconhece, não pode fazer nada com isso, é a santa ignorância. E quando começamos a trazer este assunto, a pessoa pode avaliar se sabe usar isso ou não. Pode ser que, neste momento, eu não sei, eu sou incompetente, conscientemente, isso é uma condição temporária. Uma vez que vem para o radar da pessoa, pode começar a praticar. E se praticar, vai ter feedback. Se conseguir um objetivo e pratica, e a prática leva a feedback, a pessoa desenvolve. Então, partimos para o abraço, vamos trabalhar. Eu queria falar uma coisa que acho que é bacana a gente saber, porque eu falei uma hora, tem gente que às vezes por vaidade fala, eu sou turquesa e tal. Era bom a gente saber que não significa superioridade ou inferioridade nenhum VMM. Você vai encontrar, por exemplo, no VMM azul, uma pessoa iluminada, muito positiva, né, que lida muito bem com o seu VMM, que interage com os outros VMMs, né? E você vai encontrar alguém que comete crimes contra a humanidade, está no VMM azul, porque não interage bem com os outros VMMs. Então o equilíbrio na espiral tem mais a ver com isso, com a sua capacidade de viver bem o seu VMM, ser um bom representante dele e ao mesmo tempo interagir com os outros. Por exemplo, o Papa Francisco poderia ser um exemplo atual de alguém que tem flexibilidade suficiente para criar diálogos entre os diversos VMMs, e ele é do VMM azul. Do VMM azul também foi Hitler, né? Hitler era uma pessoa que tinha o mesmo VMM azul, só que ele estava num que a gente chamaria um desequilíbrio, porque ele tinha intenções de extinguir os demais VMMs, ok? Aí começa a ser complicado, porque nós começamos a usar as nossas convicções para lutar contra a nossa própria espécie, e já não ficou vantajoso em termos de sobrevivência coletiva. Nós vamos encontrar, por exemplo, no vermelho, um Malcolm X, que tinha a ideia de que é necessário, às vezes, usar a violência para impor um movimento, para chegar num determinado lugar, certo? Que era uma pessoa que era um representante muito bom do vermelho, um revolucionário do vermelho. Agora, você vai encontrar também um chefe de gangue, um cara que está coordenando tráfico numa comunidade, assim, né, que também é o vermelho. Quanto maior o nível de complexidade, talvez seja até um pouquinho mais perigoso você ter alguém ali que está num desequilíbrio. E nós teremos, sim, pessoas desequilibradas em todos os VMMs, ou seja, não é vantagem, tá? Não fica tentando falar para todo mundo, muito bem dado. Sou do VMM mais elevado. Sim, muito bom.
Ô Maurício, precisamos encerrar aqui. É verdade, já chegamos no sei lá quanto tempo, já 1h30. Virou uma aula, né? Virou uma aula. Vocês que estão aqui, Maurício deu uma aula, precioso. Volte para assistir outras vezes e conte conosco, que estamos aqui para fazer esta contribuição de PNL, ouvir, dialogar. Maurício, as pessoas estão dando parabéns a você por aquilo que trouxe. Muito obrigado. E acolheu o convite. Estamos aqui procurando difundir a PNL, como eu falei, essa terceira numa série de lives que eu estou fazendo pelo canal aqui, PNL e outra coisa, porque, do meu ponto de vista, manter o sistema aberto é muito importante para a saúde. E a ideia de convicções, né? Então, vamos atuar na ideia de que interessante outros pontos de vista, ou interessante observar como se pode entender as coisas. Então, isso você trouxe muito hoje. Estará gravado. Eu fico muito feliz, viu, com esse convite, com a sua generosidade. Ela fez perguntas incríveis. Teve momentos até que eu estava discorrendo tanto sobre o assunto, eu falei, meu Deus, a Arline nem está falando nada, porque assim, né? A Arline é uma mestra com tanto conhecimento. E eu falei, gente, a Arline está se ouvindo só, o que está acontecendo, né? A generosidade, né, de alguém que alcançou a maestria. Muito obrigado, Arline, pelo convite. Eu adorei participar contigo e espero que, de verdade, esse assunto venha aclarar um pouco a mente de muitas pessoas que podem dar sua contribuição à sociedade através disso, né? Sim. E sabe que nessa live aqui, é live agora, ao vivo, será gravado depois e pode acrescentar comentários. Se você assistir uma segunda vez, uma terceira vez, eu vejo seus comentários no canal. Vou falar, Maurício, entra na conversa aqui, essa interação. Legal. Eu vou ver se eu consigo também compartilhar esse vídeo no meu próprio canal do YouTube para ter acesso para mais pessoas ainda, né? Vai ser ótimo. Queremos e aí me dá esse toque que eu respondo sim os comentários. Com certeza. Muito bom. Excelente, estamos combinados. Missão cumprida hoje dessa live e ficamos aqui à disposição para atender vocês, servir. E excelente tarde para quem está aqui ao vivo. Foi muito rico para mim, por isso que eu estava ouvindo, né? Estava embevecida. Então, tchau, gente. Beijo grande para vocês. Tchau.